Nós somos chamados, ao longo da festa do nosso padroeiro, a celebrarmos dignamente a Eucaristia, mas ao mesmo tempo somos chamados a evangelizar. O cristão, ele é chamado por Deus a evangelizar, a anunciar o reino de Deus. Ele é chamado a evangelizar e fazer o reino de Deus acontecer a partir da vivência da palavra, a partir do testemunho de vida, a partir do acolhimento. A evangelização não é uma utopia de fé. A evangelização deve ser concreta. Somos nós que devemos assumir a causa da evangelização. Falar de Deus depois que eu aprendi a falar com Deus. Anunciar o amor de Deus depois que eu experimento o amor de Deus na minha vida. Evangelizar é próprio do cristianismo. Evangelizar é próprio do ser cristão. Evangelizar é próprio da Igreja de Deus. Não existe nada mais digno, não existe nada mais santo do que a gente evangelizar. Mas o que quer dizer, padre, evangelizar? Evangelizar quer dizer expandir o Evangelho. Evangelizar quer dizer expandir o Evangelho, fazer ecoar o Evangelho a partir da minha vivência de fé, a partir da minha estadia com Deus e em Deus. Evangelizar quer dizer que eu devo ser capaz de fazer o reino de Deus acontecer a partir de mim enquanto cristão. Muitas vezes as pessoas elas não conseguem compreender que o primeiro passo da evangelização é a partilha da minha experiência com Deus. Lembrem que nos primeiros anos da Igreja de Deus, nos primeiros anos da Igreja de Jesus Cristo, não existia evangelho compilado. O que era o Evangelho? Era simplesmente eu partilhar a minha experiência com Deus. Simplesmente eu partilhar a minha experiência com Deus com os irmãos. Eu aprender a anunciar para o outro o que Deus fez de bom, o que Deus faz de bom na minha vida. A evangelização consiste em um cristão partilhar com os pagãos, com os outros, a experiência dele com Deus. A experiência dele com nosso Senhor, o testemunho dele
deve ser de alguém que se encontrou com Cristo Jesus. A evangelização não é algo acessório, mas faz parte do ser igreja. Só que a grande evangelização consiste no meu testemunho de vida, quando eu sou capaz de exalar o bom odor de Cristo, mostrando para os outros que sou alguém de Deus. Quando eu sou capaz de provar para os outros que eu tenho um compromisso com Deus. Muitas vezes nós vemos pessoas de dentro da comunidade, pessoas de dentro da igreja, que são incapazes de testemunharem Jesus Cristo dentro da própria casa, com os próprios parentes. São incapazes de testemunhar Jesus Cristo, mostrando o compromisso de fé que têm. Quantas vezes eu já senti falta de católicos na missa e pergunto por que não veio na missa no dia X, a pessoa, padre, eu vinha, mas chegou visita em casa. Chame a visita para vir à igreja. Não é falta de educação, não, é compromisso de fé. Vá você e chegue na casa de um evangélico na hora que ele está saindo para o culto para ver o que é que ele faz. Vai chamar, vamos irmão para a igreja, e você dá um contra-testemunho. Tem gente que basta chegar um parente de São Paulo, uma visita, que esquece da igreja, onde deveria ter juízo e dizer, vamos meu filho, minha nora, vamos para a missa é o horário tal. Ou então, olha, eu vou, se vocês não querem ir, depois eu volto, mas é a minha hora da missa. E não dá um contra-testemunho de fé. Porque nós evangelizamos quando nós temos esse compromisso de fé. Olha, eu já falei tanto para vocês. O que torna o homem santo é a perseverança nas coisas santas. Eu conheço pessoas que, desde que eu me entendo por gente, participam dos mesmos das mesmas pastorais, dos mesmos movimentos e vão para a igreja nos mesmos horários e sentam no mesmo banco. Como eu conheço gente assim? Por quê? Porque já compreendeu, já interpretou que aquele caminho é o posto por Deus para chegar ao céu. Falar de Deus, evangelizar o irmão, é obrigação de todos nós. Agora deixe-me fazer uma pergunta a você. Quando foi a última vez que você evangelizou? Que você falou de Deus no seu trabalho, ou na sua vizinhança? Ou chamou alguém para vir à igreja, que comumente não vem? Quando foi? O que é que a sua consciência diz? Lembra o dia? Porque tem gente que não lembra mais, porque faz tempo. Tem gente que não lembra mais, porque parece que perdeu esse elan de falar de Deus. Parece que perdeu a capacidade de interpretar que é um agente do Evangelho. Minha gente, olha, se você vive a sua fé com presteza,
dignamente você evangeliza. Dignamente você evangeliza. Eu lembro de uma vez, quando eu estudava em São Paulo, eu lembro de uma vez que, sentado do lado do trem, do metrô, não recordo, acho que foi trem, na capital, São Paulo, eu lembro que uma mulher estava o tempo todo com a mão dentro da bolsa. Uma bolsa assim sentada na perna, ela com a mão lá dentro, e não tirava essa mão. E aí eu comecei a esticar assim, o que está acontecendo nessa bolsa? E aí depois eu percebi, no descuido que ela deu, olhando para alguma coisa, eu estiquei, ela estava rezando o texto dentro da bolsa. Escondido. E aí eu peguei e falei assim para ela, mas a senhora está rezando o texto? Ela disse, estou, meu filho. E por que escondido? Porque o povo fica olhando a gente rezar. O que é que tem? Deixa o povo ver. Você não tem que rezar para o outro ver. Não. Mas se você está rezando e o outro está vendo, que veja. Agora, esconder a reza de um texto porque você tem vergonha? Que coisa diabólica. Isso não é de Deus. Ou, tem outro caso engraçado, que uma vez um homem me perguntou assim, padre, rezar dentro do banheiro é pecado? E aí eu disse, tem umas perguntas que surpreendem a gente, né? Eu parei assim, eu disse, não, mas por que no banheiro? Ele falou, porque eu tenho vergonha de rezar na frente da minha mulher, eu me ajoelho dentro do banheiro para rezar. Vergonha de rezar na frente da esposa. Ou a mulher era uma herege, ou o marido era muito sem fé. E agora estava com vergonha de testemunhar. Passou o tempo, e eu disse, você tem que superar isso. Passou o tempo, e aí a mulher começou a desconfiar, achar ruim, reclamar da demora. E aí quando foi um dia, ele deixou a porta aberta, quando abriu, deparou com ele rezando. Acabou. Mas vejam, a gente não tem que ter vergonha de rezar. Rezar diante do outro que não tem compromisso, que não tem fé, é um convite à oração. A gente rezar na hora das agruras, a gente está evangelizando também. Rezar diante de uma grande dificuldade e confiar em Deus, a gente está evangelizando também. Porque olha, tem gente que caminha na igreja, mas na hora das grandes dores e dificuldades e sofrimentos da vida, dão contra-testemunho danado. Porque parece que aquilo tudo que rezou, que viveu, parece que não serve de nada. Parece até que perdeu a fé. Minha gente, rezar, dar testemunho na hora das dificuldades, é evangelizar. E entender que se Deus permite, Deus sabe onde quer nos levar. Eu evangelizo quando eu dou um testemunho de fé e alguém é capaz de, olhando a minha vivência do Evangelho, é capaz de dizer assim: olha, ali tem alguém de Deus. Como é que pode, sofrendo tanto e rezando? Como é que pode? Eu lembro de uma vez, e sempre vou dizer isso, de uma situação que vivi com uma legionária de Mato Verde aqui, como diretor espiritual diocesano, perdeu um filho,
e no outro dia estava na igreja ali conduzindo a reunião. E aí questionaram, mas por quê? Porque a minha vida não pode parar, porque eu preciso rezar, porque eu preciso testemunhar, porque eu tenho um compromisso de fé, porque o meu coração pode estar sangrando, mas o meu rosto deve ser de alguém de fé. Porque, minha gente, olha, o que nós fazemos na igreja não é brincadeira. O que nós vivenciamos aqui é algo para nos fazer de verdade, nos encontrar com Cristo e fazer com que os outros encontrem Cristo também a partir do nosso testemunho. Então, evangelizar na comunidade cristã consiste primeiro no meu testemunho de fé. Depois, eu evangelizo acolhendo o outro. Acolher o outro. Em Aparecida tem uma frase muito famosa que diz assim: acolher bem é evangelizar. A acolhida é uma forma de evangelizar. É uma forma de mostrar que o outro de verdade é importante para Deus. Acolher o outro na alegria, acolher o outro na tristeza, e acolher o outro também nos momentos em que faz as coisas e que não tem consciência do mal que fez. Eu não posso rechaçar. Eu preciso compreender que sou eu ali um agente do Evangelho. Então vejam que eu, enquanto cristão, preciso acolher o outro. Se você vê alguém na igreja que não tem costume de vir, o que é que você tem que fazer? Que bom, fulano, que você veio. Venha mais. Olha, a gente tem esse movimento, a gente tem esse. Segunda-feira tem isso, terça-feira tem isso. Vem participar com a gente. Não é ser indiferente, não é? Ou aquelas pessoas difíceis e problemáticas que ao invés de acolher, vai correndo para o outro. Eita, fulano, tu viu? A fulano está na igreja, deve estar passando por um problema, né? Porque tem gente que é assim. Não. É se sentir de verdade ali responsável pelo outro. Isso é evangelizar também. E na comunidade cristã tem espaço para todo mundo. Friso esse pensamento. Na comunidade cristã dos católicos tem espaço para todo mundo. A igreja não está cheia, sempre cabe. As pastorais não estão repletas, sempre cabe. A mesa da Eucaristia sempre tem lugares sobrando, sempre. Vejam. E somos nós que temos que evangelizar. Mas evangelizar também fazendo uso da palavra. Se você tem o mandato do pároco para celebrar, para ser catequista, para fazer uma locução em um grupo, uma legião, fazer uma partilha no apostolado da oração, você tem que se preparar, rezar bem e dizer: Deus vai utilizar a minha voz para evangelizar. Porque não é só evangelizar quem não vem à igreja. Muitas vezes é evangelizar as pessoas que estão dentro da igreja, que têm atitudes não evangélicas. Porque nós temos pessoas que estão dentro da igreja e têm atitudes que não são evangélicas com o outro. E que tristeza se alguém parar de servir a Cristo e a culpa for você. Você for o culpado, você. Que tristeza se você caminhar para o céu sozinho, preocupado com a sua salvação, e nem se salva, nem deixa os outros se salvar. Então, meus irmãos,
O fiel caminha para o céu, se preocupando com a evangelização. Não sou eu sozinho que me salvo, mas sou eu inserido na comunidade dos homens e das mulheres que servem a Deus, que temem a Deus, que lutam todos os dias para amar o Senhor. Que Deus, nosso Senhor, nos ajude, nos fortaleça, nos proteja. Que o Espírito Santo seja derramado em nossos corações, para que nós possamos, em meio a tantas tarefas da vida, aproveitarmos o pouco tempo que nós temos para evangelizar, para testemunhar, para falar de Deus, para acolher o outro e, acima de tudo, para trazer o outro ao encontro único, definitivo e intransferível com Deus, que vai nos fazer desembocar na glória dos céus. E assim o Senhor, bom Deus, nos ajude. Vamos